continuando. América Latina no século XIX. Então nós dividimos aí em 3 grandes momentos. Aquele primeiro momento onde nós temos ainda o imperialismo inglês e o imperialismo norte-americano disputando a América Latina. Já vimos que o imperialismo inglês em decadência, o norte-americano em ascensão. Depois o populismo, com destaque aqui para o peronismo. Também falamos aqui da política da boa vizinhança. E agora vamos ao terceiro momento. E ele começa aqui com a Revolução Cubana. Então veja, a Revolução Cubana, que acontece em 1959, se conclui aí em 59 o movimento guerrilheiro, e depois tem a construção, né, do socialismo em Cuba. Veja, estamos em 59 aqui, plena Guerra Fria, essa disputa, essa polarização entre o bloco norte-americano defendendo o capitalismo, o bloco soviético defendendo o socialismo. E nessa disputa que nós já vimos que foi ideológica, econômica, tá? Já vimos essa discussão, ela tem nesse momento a implantação de um socialismo num país grudado nos Estados Unidos, né? Um pouco, 160, 150 quilômetros dos Estados Unidos é que fica a ilha de Cuba. Então, e Cuba que até então era um território, um quintal, chamado quintal norte-americano. Então, isso causou um alerta e a política norte-americana para a América Latina vai mudar a partir daí, tá? Num primeiro momento nós vimos aquela preocupação norte-americana que os países da América Latina não aderissem ao eixo, ao nazifascismo. Então vem aquela política que nós já discutimos. Agora é tentar impedir que a América Latina se torne socialista ou comunista ou que vá aderir ao bloco da União Soviética, tá? E para isso, inclusive, vai apoiar a implantação de ditaduras na América Latina. Bom, mas a Revolução Cubana, ela aparece aqui no nosso esquema, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos lá na sétimo parágrafo, né? Aparece ali a Revolução Cubana e a nova política norte-americana, Aliança para o Progresso. E aqui não tem nenhuma preocupação de explicar a Revolução Cubana. No seu texto também temos aí alguma coisa sobre a Revolução Cubana, não é tanto assim. Então vamos lembrar. Cuba tinha se tornado independente em 1898, independente da Espanha. O processo de independência cubano foi apoiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam a independência de Cuba e, é claro, vão ganhar muito com isso. Eles vão dominar praticamente as principais atividades econômicas de Cuba, que estavam ligadas à produção de açúcar e ao tabaco. Vão ganhar um território, Guantánamo, que até hoje é uma prisão, né, que os Estados Unidos utilizam. Dizem que pagam uma mixaria para usar aquilo lá. De qualquer forma, Cuba também vai sofrer essa ingerência política, né, na sua Constituição. Lembra da emenda Platt, 1901? Ou seja, uma emenda norte-americana na Constituição de Cuba, que dá autorização aos norte-americanos de interferirem na ilha quando sentirem que os seus problemas estão, que os seus interesses estão sendo prejudicados na ilha cubana. Então Cuba era quase uma colônia, norte-americana, um quintal, para muitos um bordel, porque ali Cuba tinha o quê? Jogos e prostituição. Era isso que se fazia lá. Do que nos interessa, a partir daí,
nós caímos no governo do Fulgêncio Batista. Ele governou a ilha com algumas intermitências assim, né, de uns 30 anos ali. Um ditador, o Fulgêncio Batista, muito aliado aos Estados Unidos. Então, uma elite com casas na praia, aquela coisa toda, uma população miserável. Uma censura, repressão. Então, para a população cubana, a ditadura era totalmente antipopular, repressiva. Movimentos se opuseram a ela. O mais significativo foi em 1953, quando Fidel Castro tenta assaltar o quartel de Moncada. Tá? Não vai dar certo, ele vai ser preso junto com o irmão, Raul Castro. Em 53, ficam 2 anos presos, acabam sendo anistiados, vão para México, né? Lá ele se reúne com outros revolucionários, retornam a Cuba, me parece que em 1956, mas são denunciados de alguma forma. Assim que desembarcam, a maioria é assassinada, mas alguns conseguem escapar, vão para um lugar chamado Sierra Maestra, e ali, a partir dali, começa a luta de guerrilha e o processo revolucionário, a conquista dos trabalhadores, dos camponeses, até que eles conseguem, em 1959, tomar o poder. Tá? Os guerrilheiros barbudos, românticos e etc. e tal tomam o poder em 59. Nesse momento não dá para saber ainda para onde vai isso aqui. Não é Cuba não foi tomada por uma revolução socialista, bolchevique ou marxista, como foi aquela que aconteceu na Rússia. Tá? Ali estava mais para um movimento democrático radical, né? Mesmo que eles nacionalizaram empresas, bancos, distribuíram terras, confiscaram terras, distribuíram para o povo, fizeram a reforma agrária. E praticamente tudo que eles pegaram ali, que era internacional e passou a ser da nação, era dos Estados Unidos. Então isso vai preocupar os norte-americanos. A preocupação fica maior, mas veja, eles não sabiam ainda qual é a desse cara, né? Qual é a de Fidel. Vale lembrar que, obviamente, no processo revolucionário que deu aqui na guerra de guerrilha, destaca-se para Camilo Cienfuegos, para o Fidel Castro, o Raul Castro, que é seu irmão, e o Ernesto Che Guevara. O Ernesto Che Guevara, ele era um argentino, médico argentino e revolucionário. Então tem um box aí no seu livro, na página 64, que falou alguma coisa do Che Guevara, inclusive com aquela foto icônica, né, que é uma das fotografias mais reproduzidas da história. O Ernesto Guevara virou um ícone também das esquerdas, do movimento pela América Latina, em defesa, né, dos movimentos revolucionários e etc. Depois vamos discutir um pouco sobre isso se tiver tempo. De qualquer forma, ele é um grande personagem aqui, na Revolução. Em 1960, o Fidel Castro vai fazer um discurso na ONU. Cara, o discurso dele demorou mais de 4 horas, onde ele aniquilou com o imperialismo, com os Estados Unidos, mostrou as intenções sociais da Revolução. Então aí os norte-americanos falaram, opa, acho que esse aí não vai ser manipulável não, uma coisa complicada. Tá bom? Então em 1961, os norte-americanos vão tentar tirá-lo do poder. Eles organizam paramilitares, muitos deles cubanos, que tinham saído da ilha diante do processo revolucionário, são organizados aí pela CIA, com apoio inclusive da Força Aérea norte-americana, e eles vão invadir Cuba, começando ali pela invasão da Baía dos Porcos. Só que foi um fracasso. Os fiéis à Revolução conseguem derrotar, né, o Exército Popular derrota os Estados Unidos
E aí mostra duas coisas, né? Entre tantas. A primeira, a intenção norte-americana de acabar com Cuba, ou de tomar o poder lá, de qualquer forma. E, do outro lado, a força que o governo do Fidel Castro tem na ilha. Bom, em 1960, depois, então, a partir daí, de 61, as relações não tem como, né? Entre Estados Unidos e Cuba. Os norte-americanos não vão comprar mais o açúcar, não vão comprar o tabaco, não vão vender petróleo, quer dizer, fica complicado. Os cubanos vão então se aproximar da União Soviética, dentro do contexto da Guerra Fria. E a partir de 1961 não tem mais dúvida nenhuma que a Revolução vai ganhar.